Assentar, irmãos amados. E o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Aleluia, glória ao nome santo de Jesus. E o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Isaías 30, 23. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando sobre o noivo e a noiva. Quem é o noivo? Eu quero ouvir a voz da noiva. Quem é o noivo? E quem é a noiva? A igreja. Cantares é um livro cristocêntrico. Em algumas Bíblias, ele é chamado de Cântico dos Cânticos, né? Se você comprar alguma Bíblia que tiver Cântico dos Cânticos, não há diferença, é a mesma coisa. Meus amados irmãos, nós vimos nesses últimos dias que depois de um grande avivamento, a noiva adormeceu, e nós já explicamos o que significa isso. A igreja, de vez em quando, ela tem um tempo de dormência. De vez em quando ela tem um tempo de frieza. De vez em quando ela tem um tempo de negligência. Mas nós vimos que enquanto ela dormia, o noivo veio, bateu na porta. Estão lembrados disso? Estão lembrados que o noivo bateu na porta e disse: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, imaculada minha, porque os meus cabelos estão molhados das gotas da noite e do orvalho da madrugada. Ela disse: já tirei as minhas vestes, já lavei os meus pés, já me deitei e não vou me levantar. O noivo colocou a mão, quem está lembrado? Quem vem acompanhando está lembrado. Colocou a mão pela fresta da porta e derramou o que nas engrenagens? Derramou o que? Quem lembra o que foi que o noivo derramou? Óleo de mirra. Foi assim ou não foi? E foi embora. E a noiva levanta. A noiva que a priori disse que não ia levantar, depois ela levantou. Irmão, a história da igreja é isso aqui. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a história da igreja, sabe que a igreja, ela tem altos e baixos. Ela tem altos e baixos. E a noiva levantou, mas só que quando a noiva levantou, o noivo já tinha ido embora. Ele meteu azeite nas dobradiças, nas aldrabas, glória a Deus. Vamos ver, por favor, versículo 5, para que nós tenhamos uma visão. O título de hoje, eu quero que vocês coloquem, vocês da mídia, é: não maltrate a noiva. Não maltrate a noiva, seria o tema de hoje. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas das fechaduras. Quando ela colocou as mãos nas aldravas, a mão dela saiu o quê? Quando ela pega nas aldravas, a mão dela ficou untada, molhada de quê, meus amados irmãos? De mirra. Mirra. Os irmãos sabem que mirra na Bíblia representa o sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu, o que foi que as santas mulheres fizeram? Levaram o que para ele? Para embalsamar o corpo dele. Quem lembra o que foi, meus amados irmãos? Mirra. Quando os magos vieram do Oriente e trouxeram o presente para Jesus, eles trouxeram ouro, incenso e o que mais, meus amados irmãos? Mirra. Então a mirra, ela tem a simbologia do sacrifício de Jesus. Porque quando ele morreu, ele foi untado de mirra. E meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui que ele deixou a mirra, oleou as portas e foi embora. E ela se levantou para ir buscar o noivo. Irmão, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Aleluia. Ela passa por fases difíceis, ela passa por crises, mas ela é de Deus. Porque Jesus bota mirra nas dobradiças. Jesus bate na porta e além de bater na porta, ainda mete a mão na fresta da porta e ainda põe o que? Lá nas engrenagens, ele põe o que, meus irmãos?
mirra. Irmão, Jesus tem um negócio com a igreja muito forte. Tem um negócio muito forte com a igreja. Ele não abandona a igreja. Ele disse: eis que eu estou convosco. Quantos dias? Quem está lembrado? Todos. Todos os dias até o que, meus amados irmãos? Consumação do século. Por mais que ela durma, por mais que ela seja negligente, por mais que ela seja problemática, mas ele não desiste da igreja. Não tem aquele hino que diz assim: ele não desiste de você? É assim ou não é? Quem conhece esse hino? Pois é verdade, esse hino é verdadeiro. Ele não desiste de você. Ele não desiste nem da igreja coletiva e nem da igreja individual. Cada um de você que faz parte da igreja. Nem que precise você levar uma surra boa. Aleluia. Vamos lá, meus amados irmãos. A noiva levantou. Vamos ver o versículo 6, por favor. Nós temos que dar uma pressazinha. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Clamei-o e não me respondeu. Oh, Jesus amado. Agora ela foi procurar, mas agora ela não achou. Ela levantou, mas o noivo já tinha o quê, meus amados irmãos? Ido embora. Jesus, irmãos, ele às vezes ele se ausenta para que nós sintamos sua falta. Aleluia. Às vezes o Senhor se ausenta para que nós sintamos a sua falta. Aleluia. Aleluia. E ela disse: procurei e não achei. A minha alma desfaleceu, a minha alma, na Bíblia de vocês, na Bíblia corrigida, a minha corrigida, mas é trinitariana, tem pequenas diferenças, mas o significado é o mesmo. Na Bíblia de vocês diz que a alma dela tinha se derretido quando ele falara. E a minha Bíblia diz que a alma dela tinha desfalecido quando ele falara. Fala, Jesus querido. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus para derreter o nosso coração. Aleluia. E Jesus fala através da pregação. É o meio de Deus falar com a igreja. O meio ordinário de Deus falar com a igreja é através da pregação. Eu recebi um comunicado de quase 90 páginas. Mas, irmão, o diabo me mandou para mim aquele negócio. Combatendo a pregação do evangelho. Diz que hoje em dia não é para pregar mais. Hoje em dia é para divertir o povo, é para distrair o povo. É para substituir. Diz que a pregação nos dias atuais não faz mais efeito como fazia no passado. Que a igreja precisa mudar. Aí eu mandei imprimir, chegou no WhatsApp, eu mandei imprimir e botei de lado o diabo, escrevi. Está lá, escrevi. O diabo não quer que Jesus fale. Jesus fala através da pregação. A pregação é a voz do Senhor. A exposição das Sagradas Escrituras é a voz do Senhor para a igreja. Aleluia! E meus amados irmãos, ela desfaleceu de amor e ela levantou-se e foi procurá-lo, mas ela não o achou. Para que ela sentisse o quê? Por que foi que o Senhor se ocultou? Por que foi que o Senhor se ocultou dela? Para que ela sentisse falta. Mas já é um bom sinal. Ruim é quando o crente não sente mais falta de Jesus. Tem muitos lugares que eles não sentem mais falta de Jesus. Eles não sentem mais falta de Cristo. Eles não sentem mais falta da presença de Cristo. Eles não sentem mais falta da real manifestação de Cristo. Mas eu dou glória a Deus, porque a igreja verdadeira ainda sente falta. O coração da igreja verdadeira ainda derrete. O coração da igreja verdadeira ainda tem alguma coisa lá dentro de amor por Ele. O meu amado, eu abri o meu amado, né? Glória a Deus. Eu abri o meu amado, mas o meu amado já havia se retirado e tinha se ido, e a minha alma derreteu-se, busquei e não achei, chamei-o e não me respondeu. Aí ela saiu pela rua da cidade.
procurando à noite. Meia-noite velha, como nós nordestinos dizemos, ela saiu de casa procurando o amado. Aleluia. Aí o que foi que aconteceu? Versículo 7, por gentileza. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Aleluia. Ela deixou de atender Jesus, caiu na mão dos guardas. Os irmãos sabem que nas cidades antigas, hoje quase que não se usa mais, havia os guardas. Quem alcançou os antigos guardas noturnos? Quem alcançou? Com aquele capote preto. Alguém alcançou ainda aqui? Não. Só da minha idade para cima. Quem alcançou o guarda noturno de capote preto? Levante a mão. O resto já morreu todo mundo, só ficou a gente. Só ficou a gente, glória a Deus. E tinha deles com um rifle na mão. Era assim, não era? Capote e um rifle na mão. Tem uma cidade aqui em Alagoas. Eu fui pastor próximo dessa cidade. Tem uma cidade aqui em Alagoas que depois de 10 horas da noite, para você entrar na cidade, o guarda estava lá com um rifle. Pois não, o que é que você quer? 10 horas da noite tinha o guarda. E pense na educação. Glória a Deus, na fineza, no carinho, glória a Deus. Eu dizia, não, eu sou o pastor aqui da cidade vizinha. Eu vou deixar entrar, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que os guardas estavam lá. E os guardas, quando viram aquela mulher andando pela rua, procurando por alguém, eles foram lá e agrediram-na. Eles foram lá e feriram-na. Glória a Deus. Acharam-me os guardas que rondam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Aquela mulher representa quem? A igreja. Representa quem, meus amados irmãos? A igreja. A igreja. Irmãos, não bata na igreja. Trate a igreja, mesmo que a igreja esteja... Aquela mulher representava a igreja em obediência ou representava a igreja em desobediência? Desobediência. Mas mesmo assim não bata na igreja. Não fira a igreja de Jesus. Porque ela pertence a Ele. Aleluia, trate a igreja com carinho. Quem são os guardas do muro? Os guardas do muro somos nós, os pastores. Lá no livro do profeta Isaías, diz que o Senhor nos pôs por guarda. Lá no livro do profeta Jeremias, diz que nós somos os atalaias. Quem é o atalaia? É aquele guarda que ficava sobre a torre, o muro. Não bata na noiva de Jesus, você que é pastor. Não espanque. Não espanque a noiva. Se ela estiver fraca, se ela estiver desanimada, se ela estiver sem entender as coisas de Deus, você não pode bater nela, você tem que tratá-la com carinho. Você foi colocado para ser guarda, não foi colocado para ser tirano, malvado. Quem não quiser obedecer, olha a porta da rua. Eu já vi pastores fazerem isso. Olha a porta da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Aqui eu só quero santo. E o primeiro que tem que voar é ele. Glória a Jesus. Né? E às vezes vem entregar a chave ao pastor da igreja, o pastor presidente. Pastor, está aqui a chave da igreja. Foi que houve? Não tem mais ninguém lá. Por quê? Porque era tudo desmantelado e eu botei tudo para fora. Jesus da minha alma. Esse homem é um tranca-rua, irmão. Glória a Deus. Aliás, não é um tranca-rua, é um tranca-igreja. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, não espanque a igreja, não mexa na igreja. Se a igreja está doente, dê remédio a ela. Se ela está maltratada, faça curativos nela. Mas não espanque a igreja de Deus. Devemos ser pacientes com a igreja do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro, eu gostaria que lesse na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5,14. Glória a Deus, 5,14.
Glória a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 5:14. Rogamo-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Olha, irmão, olha que doutrina linda. O que é que Paulo está falando para os pastores? Paulo está dizendo, o apóstolo São Paulo está dizendo, irmãos, admoesteis os desordeiros. Irmão, e na igreja tem desordeiro? Tem. Desordeiro. O que é desordeiro? Desordeiro não é aquele que mete a faca no bucho do povo, não. Desordeiro é aquele que está fora da ordem. Qualquer pessoa que está fora da ordem é um desordeiro. É um desordeiro. E o que é que nós devemos fazer com os desordeiros? Disse Paulo, meta o cacete. Não foi assim que Paulo disse? Arranque a capa dele e dê um chute na canela. Foi assim que Paulo disse? Admoesteis. Admoestar é chamar. Venha cá, meu filho. Venha cá, minha filha. Esse seu comportamento não está certo. Não faça vergonha publicamente, não é? Não faça vergonha por chame em particular. Meu querido irmão, esse comportamento seu, você está fora da ordem. Agora não chame de desordeiro não, senão ele se zanga. Glória a Deus. Diga que ele está fora da ordem, não é? Admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, que são os desanimados. Sustenteis a quem, meus amados irmãos? Aos fracos. E sejais o que, irmãos? Pacientes. Tenha paciência com aquela ovelha desobediente. Sejais pacientes. Irmão, a igreja nunca perde por ter paciência. Nos Estados Unidos, eu li um livro recentemente de um líder religioso americano. Ele ia passando por a rua e encontrou um menino engraxate. Isso faz uns 60 anos. Encontrou um menino engraxate e o menino disse, eu poderia limpar o seu sapato, reverendo? Ele disse, pode, meu filho. Aí botou o pé no meio da rua mesmo, na caixinha de sapato do menino, e o menino limpou. E ele disse, você estuda onde? Ele disse, eu estudo no colégio do governo. Aí ele disse, mas você tem alguma religião? Ele disse, tenho. Disse, mas ali tem um colégio cristão, por que você não vai para o colégio cristão? Ele disse, eu estudava lá. E por que não estuda mais lá? Ele disse, porque me botaram para fora. Aquele líder religioso pegou aquele menino, levou no colégio e falou com a superiora do colégio. Era um colégio cristão. E disse, por que esse menino foi embora? Ele disse, porque esse menino abaixo de Deus é o cão. Glória a Jesus. Aleluia. Aí o ministro religioso disse, mas não dá para ter paciência com ele? Dá não, esse menino já aprontou muito aqui e a gente botou para fora. Ele leu essa palavra e disse, olha, a senhora tenha paciência com esse menino. Eu vou lhe contar 3 pessoas da história da humanidade que não tiveram paciência com essas 3 pessoas, e essas 3 pessoas causaram grandes danos à humanidade. A senhora pode ouvir essa história? A superiora disse, posso ouvir essa história. E ele disse, olha, o primeiro foi Hitler. Hitler estudava num colégio religioso. Era internado quando era adolescente num colégio religioso e foi expulso porque era desligado, era distraído. Era desleixado. Parece que ele tinha aquela, como é que chama? Dislexia, eu acho. Não sei. Ele era assim, aéreo, e os professores disseram, nós não queremos esse menino, e um colégio religioso colocou Hitler para fora. Se tivesse sentido um pouco mais, de que Paulo disse? Talvez ele não virasse o demônio que ele virou. Talvez ele não virasse a fera maligna que ele virou. Ele foi criado num colégio religioso. Outra pessoa disse àquele ministro religioso, aquela senhora, ele disse, o outro foi Mussolini. Mussolini também estudou em colégio religioso e foi expulso do colégio. Por quê? Porque era briguento.
Brigava com um, beliscava outro, dava tapa em um, dava tapa em outro, e expulsaram-no do colégio. Não tiveram paciência com Mussolini. Virou o que, irmãos? Uma fera. E o terceiro, disse aquele ministro religioso, a terceira pessoa que foi expulsa de um colégio religioso por falta de paciência foi Stalin, o grande comunista da Rússia. Ele também foi criado em colégio religioso, mas ele tinha debaixo do colchão livros de doutrina perversa, livros comunistas. Naquela época, ele já tinha livros comunistas como adolescente debaixo do colchão, e porque ele não deixou aqueles livros comunistas, expulsaram-no do colégio, e ele, quando cresceu, se tornou o líder da União Soviética, que matou milhões de pessoas. Por isso que o apóstolo disse: sejais pacientes. Tenha paciência, vá ministrando a palavra, vá ministrando a graça, vá botando a mão na cabeça dele e orando, vá botando a mão na cabeça dela e orando, porque Deus é poderoso para fazer a obra. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite? Aleluia! Olha que recomendação, se eu fosse você, eu grifaria na minha Bíblia: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais o que, igreja? Paciente. Quem hoje é um perigo, se você tiver paciência, amanhã pode ser uma bênção. E se você não tiver paciência, você pode entregá-la ao diabo, para ele ser um instrumento. 3 instrumentos na mão do diabo. 3 instrumentos: Hitler, Mussolini e Stalin. 3 desgraças na terra. E todos 3 passaram por colégios religiosos e foram expulsos dos colégios religiosos por falta de paciência dos professores e dos diretores. Não bata na noiva. Não bata na noiva. Jesus não quer que bata na noiva. Jesus quer que ensine a noiva. Jesus quer que admoeste a noiva. Jesus quer que console a noiva. Jesus quer que dê medicamento à noiva, mas não quer que bata na noiva. Vamos para a Bíblia. São Lucas capítulo 12, versículo 45 e 46. São Lucas 12, 45 e 46. Lucas 12, 45 e 46. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a se embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e dará a sua parte com os infiéis. Não espanque os servos do Senhor, mesmo que eles estejam fracos, mesmo que eles estejam debilitados, porque se você espancar quando Jesus voltar, aleluia, ele vai lhe separar e vai dar a sua parte com os infiéis, porque a qualquer momento a noiva dormente ela pode se levantar cheia do Espírito Santo de Deus. Aquela tua filha, aleluia, aquele teu filho, aquele teu neto, aquela tua neta, não espanque, aleluia. Não apoie o pecado. Não é para apoiar o pecado, é para mostrar. É assim ou não é? Não quer dizer que você vai apoiar o pecado. Não, você tem a obrigação de admoestar. Você tem a obrigação de chamar. Você tem a obrigação de conversar. Você tem a obrigação de advertir. Mas você não pode espancar.
Aleluia. Porque ela ainda vai ser uma noiva do Cordeiro cheia do Espírito Santo. Aleluia. 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 Deus está se revelando nesta noite a algum pai, alguma mãe, algum avô, alguma avó. Deus está mandando a palavra nesta noite. Mesmo que a noiva esteja dormente, não espanque a noiva, porque o noivo vai cobrar. Ele não quer que espanque a noiva. Irmão, por que não devemos espancar ninguém? Glória a Deus. Antigamente se entendia que doutrina era espancamento. Antigamente se entendia. Eu ainda sou dessa época, né? Glória a Deus. Uma vez um pastor deu um estudo numa igreja que tinha sido pastoreada por um pastor violento, um pastor espancador. E chegou um pastor, mas com a visão melhor, e o pastor começou a dar estudo bíblico, e um dia o fogo pegou, e foi um culto maravilhoso. Aí chegou um velhinho do tempo do espancamento. Chegou um velhinho e disse: ô irmão pastor, gostei do estudo. Agora eu gostava mesmo era do pastor fulano, aquele que passou aqui. Por que, irmão? Porque, irmão, ali não era estudo, era doutrina. E era, irmão. E como era a doutrina? Ele dizia: com boi de cabra sem vergonha. Glória a Jesus. Aí o irmão disse: se era, irmão, então eu vou doutrinar como ele. Você é um cabra sem vergonha. Ele disse: não, você não disse que era assim. Doutrina não é xingar. Doutrina não é espancar. Doutrina é abrir a Bíblia e mostrar os mistérios de Deus para as pessoas. Vocês podem dizer glória para Jesus nessa noite? Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para demonstrar, consolar, confortar. Não espanque a noiva. O que foi que os guardas fizeram com a noiva? Bateram nela e arrancaram o manto dela e feriram a ela. E o noivo não se agradou, irmão. Não faça isso não com a noiva do Cordeiro. Dê remédio a ela, dê doutrina a ela, dê aconselhamento a ela, dê admoestação a ela. Corrija, não apoie o pecado, não apoie o pecado, não apoie o pecado, mas não espanque a noiva do Cordeiro. Por que nós não devemos espancar a noiva do Cordeiro? Porque quem hoje diz que não vai, amanhã vai. Vamos para a Bíblia. Evangelho de São Mateus 21. Evangelho de São Mateus 21. 28 a 30. Evangelho de São Mateus 21, 28 a 30. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Aleluia. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. O que foi que ele disse? Não quero. Mas depois Foi. Mas depois foi. Quando o velho saiu, ele disse: o meu vou. Quem hoje diz não, amanhã pode dizer sim. E quem hoje diz sim, olha aí o outro, olha o versículo 30, todo mundo leia, 1, 2, 3. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. E agora? Gente que a gente esperava que ia ser alguma coisa, não prestou para nada. E gente que disse: vou não, depois se arrependeu e foi. Ninguém sabe, irmão, quem é que vai prosperar. Ninguém sabe quem é que vai ser quem. Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. É verdade ou não é, igreja? Às vezes vocês já ouviram falar do pastor. Eu vi isso aqui neste púlpito. É público, eu vou contar, porque não desonra ninguém. É público, foi contado aqui neste púlpito há mais de 35 anos.
Bernard Johnson, filho de missionário americano. Ele foi contado pelo pastor Serafim, aqui neste púlpito, que era o secretário dele. Um bem moreninho, bem escurinho. Quem lembra de ter aqui há mais de 30 anos, logo quando o pastor Neca assumiu a igreja. E ele contou aqui nesse púlpito que Bernardo Johnson, quando era jovem, não era qualidade de gente. Não era qualidade de gente. O pai era missionário, um homem cheio do Espírito Santo, o pai dele lá, parece-me que Uberlândia, Minas Gerais, se não me escapa da memória. E ele lá, de noite, tocava na guitarra da igreja, tocava no conjunto eletrônico, naquele tempo chamava conjunto eletrônico. Quando era de noite, ia dormir, abria a janela, pulava a janela e ia para o baile. E de madrugada chegava com a cara mais lisa, pulava a janela e dormia. E no outro dia, dormia até tarde, e o pai dizia: meu filho, bichinhas, passou a noite orando, glória a Deus, está cansado. Bernardo Johnson. Meus amados irmãos, mais um dia ele veio do baile, tocando na igreja, membro da igreja, tomando Santa Ceia, e desse jeito. Mas um dia ele veio do baile, e quando ele olhou o clarão dentro do quarto, ele disse: eita, papai descobriu. Acendeu a luz, pulou o muro da casa, foi se aproximando para ver de longe, botou a cabeça na janela, não viu ninguém, pulou para dentro do quarto, olhou para a lâmpada estava apagada. Aí ele entendeu que aquela luz não era a lâmpada. Ele caiu de joelhos, entendeu que era Deus. Caiu de joelhos e o Senhor lhe apareceu e disse: homem, tua vida foi uma até hoje, mas a partir de hoje tua vida será outra. Eu vou te levar por 80 países, vou te dar o dom de cura. Tu vais pregar o evangelho para milhares de pessoas. As almas se entregarão para mim através da tua pregação. Interessante. Da última vez que Bernardo Johnson veio aqui, lá parece no papódromo, ele disse: já andei em 80 países. Quando ele disse isso, eu lembrei do que tinha sido dito aqui, que Deus disse que ele ia andar em quantos? 80. Ele disse lá no papódromo: acabei de andar no país 80. Eu digo: vai morrer logo. Foi dito e feito. Poucos dias depois, Bernardo Johnson morreu, porque Deus falou que ele ia andar em 80. E ele disse lá no papódromo: acabei de chegar do 80º país. Porque quem às vezes diz que não vai, de repente o Espírito Santo faz uma obra e ele vai. Quem acredita? Quem acredita, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. A tua filha vai, o teu filho vai, o teu neto que está dizendo que não vai, ele vai, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Vai. Não espanque a noiva, porque um disse que ia e não foi, e outro disse que não ia e foi. Ninguém sabe quem vai nem quem não vai. Só Deus é quem sabe. Só o Espírito Santo é quem sabe. Um grande avivamento está para varrer. Quem acredita que um grande avivamento está para nos visitar, dê um glória para Deus mais forte que você já pôde dar nesta noite. Um grande avivamento vai nos visitar. E quem disse que não ia, vai. Aguarde a surpresa. Esta palavra é profética nesta noite. Aguarde a surpresa. Quem toma posse desta palavra, levante a mão. Receba esta palavra. Aguarde a surpresa. Porque quem disse que não ia, vai. Glória. 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 A ordem é esta: não espanque a noiva. Trate a noiva bem, mesmo que ela esteja desalinhada.
Mesmo que ela esteja fraca, mesmo que ela não esteja no grau, mesmo que ela não esteja no ponto, não espanque a noiva, não fira a noiva, não tire o manto da noiva. Porque no momento Jesus faz um reboliço grande na vida da noiva. Aleluia. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando. Arande candei andaramana suderá. Roendei sahanacando iglamar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aguarda, igreja, aleluia, aguarda. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vai haver um reboliço. O Senhor Jesus é lindo, irmãos. O Senhor Jesus é maravilhoso. Nós somos apaixonados por Jesus. Oh, que Cristo tão maravilhoso. Vamos ver o que ele disse no Evangelho de São Mateus 12, 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Leia na Bíblia, na outra Bíblia NVT. Glória a Deus. Não esmagará a cana quebrada. Essa cana aí não é a cana de açúcar, é o junco. De onde faz o vime? Vocês conhecem o vime que faz aquele negócio? Vime, né? Essa cana aí não é a cana de açúcar, é aquela cana que nasce nos brejos. E diz a Bíblia, quando uma cana trilha, o que é que as pessoas fazem quando uma cana trilha, quando uma cana racha? Geralmente as pessoas fazem o que, irmãos? Elas quebram o resto. Aí o Senhor Jesus disse, olha, quando, falando dele mesmo, citando uma profecia de Isaías, ele disse que o Filho do Homem não esmagará a cana quebrada, a cana rachada. Essa cana rachada ainda vai te dar tanta alegria. Essa cana rachada ainda vai te dar tanta alegria. Diz que o Messias não esmagará a cana rachada e não apagará o morrão. O morrão é o pavio que fumega. Um pavio fumaçando. Ele ilumina um pavio que está cheio de fumaça. Ele clareia, ele ilumina? Não. Ele só faz o que, meus amados irmãos? Só fumaçar. Glória a Deus. Por favor, leia na outra tradução. NVI. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Aleluia. Até que as coisas se aprumem, ele não vai apagar. Tu que tem filho que está só fumaçando, tu que tem neto que está só fumaçando, neta, vai lá na cama dela, bota a mão na cabeça dela, ela dormindo, e diz: Jesus, conserta esta cana trilhada. Jesus, bota azeite nesse pavio que está só fumaçando. E o Espírito Santo vai ser derramado. Quem acredita que o Espírito Santo vai ser derramado naquela cana trilhada, não espanque a noiva, não bata na noiva, porque Jesus não quebra.